Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos ver um pouquinho aqui então de produto escalar, tá certo? Pela definição algébrica aqui, é produto escalar de dois vetores, né? Vamos considerar aqui um vetor U e um vetor V, com x1, y1 e z1, x2, y2 e z2, né? Representa por U vezes V. Nada mais é do que a gente fazer, né? A multiplicação disso é o primeiro termo daqui pelo primeiro de cá, mais o segundo daqui pelo segundo de lá, mais o terceiro daqui pelo terceiro de lá, tá ok? Aqui um exemplo, dado esses vetores 3, menos 5, 8, 4, 2 e menos 1, né? O vezes V, né? O produto escalar dele é o 3 vezes o 4, o 5 vezes o 2, obviamente obedecendo os sinais, né? E o 8 vezes o menos 1 aqui. Então, esse é o produto escalar, perfeito? Bom, nesse caso aqui, já tem a solução explícita para vocês, mas é só a gente obedecer aqui, fazer uma soma dos vetores aqui, né? Fazer essa operação e depois fazer o produto escalar deles da mesma forma, perfeito? Bom, aqui tem algumas propriedades, são as propriedades matemáticas comuns, né? Nós temos U vezes V, o produto escalar de UV, né? É igual a V por U. Se a gente fizer U vezes V mais W, a mesma coisa de U mais V vezes W, né? Operação normal aqui. Mesma coisa se a gente tiver um elemento extra aqui, a gente pode ele multiplicar pelo produto escalar, a gente pode substituir, fazer a troca, perfeito? E a gente pode descobrir que o módulo do vetor, né, nós já vimos lá no passado, né, que é raiz, né, e os elementos aqui elevados ao quadrado, perfeito? Bom, desse jeito, né, a gente pode observar aqui, né, o produto escalar aqui do vetor, tá, é x² mais y² mais z². Então a gente conclui que é basicamente raiz quadrada do produto escalar dos vetores, tá certo? Então, ou isso aqui, né? O produto escalar de dois vetores é a mesma coisa que o módulo do vetor ao quadrado, tá certo? Só a dedução da fórmula. Então, observem, tá? Nesses exemplos aqui, por exemplo, o módulo do vetor U é 4, o módulo do vetor U é 2 e U vezes V é 3. Então, pede-se que faça esse cálculo. Aí a gente faz a substituição aqui e vai isolando até chegar no final, ok? Bom, aqui tem alguns outros exemplos, né, explicados para que vocês possam realizá-los, né, verem mais. E a gente para aqui em cálculo do ângulo dos dois vetores. Bom, é só a gente, né, saber que a igualdade, o vetor, né, o produto escalar de U vezes V é igual ao módulo do vetor U mais vezes o módulo do vetor 2 vezes o cosseno do ângulo θ. Tá? Então, isolando aqui, o cosseno θ vai ser U vezes V dividido pelo módulo de U vezes módulo de V, tá certo? Então a gente pode fazer esse cálculo aí. Vamos fazer uma observação aqui, calcular o ângulo entre os vetores U e V. Bom, como que nós fazemos? Então, primeira coisa é o U vezes V aqui em cima. Então, o U é 1, 4, o V é menos 1, 2 e 2. A gente faz o produto escalar deles, é 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. 1 vezes 2 vai dar 2, 4 vezes 2 vai dar 8. E aqui embaixo a gente faz o módulo de U vezes o módulo de V. Então, 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16, vezes menos 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4. Faz a soma aqui, né, vai dar raiz de 18, raiz de 9, certo? Aqui, a soma aqui dá 9, isso aqui a gente faz uma
factoração, descobrimos 3, raiz de 2 vezes 3, certo? Fazemos a simplificação aqui, fica 1 sobre raiz de 2. Se a gente multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2, nós vamos achar raiz de 2 por 2. Então, o θ é o arco cosseno, né, de raiz de 2 por 2. Isso aqui dá 45. Só quem tiver pode usar a calculadora para fazer essa conta, ou achar uma tabelinha aí na própria internet mesmo, tem um monte, tá certo? Lembrando que nas avaliações vocês podem utilizar a calculadora, tá? De preferência científica, que já dá essas contas aí de uma certa forma para vocês, tá ok? Bom, observem aqui então, vamos fazer um cálculo. Então a gente tem um vetor V, ele forma um ângulo de 60 graus com o vetor AB, né, determinado pelos pontos A e B. Então pede para a gente calcular o M aqui. Primeira coisa, né, então a gente sabe que o cosseno de θ é U vezes V pelo módulo de U vezes módulo de V. Então a gente sabe que cosseno de 60 é igual ao vetor V vezes, né, o vetor AB aqui pelo módulo de V vezes o vetor AB. Então, como que a gente calcula o vetor AB? É B menos A, né? Então, aqui é 4 menos 3, 0 menos 1 e M menos 2. Então, ali, M menos 2 vai dar M mais 2. Então, a gente vai achar esse valor aqui. E aí, só a gente montar cosseno de 60, nós sabemos que é meio, certo? Fazer aqui a multiplicação, produto escalar, fazer o produto escalar mantendo o M, ok? Então, nós vamos chegar num final aqui, e aí basta resolver, nós vamos encontrar aqui o M igual a menos 4, tá certo? Bom, ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor. Então, vamos considerar aqui um vetor, né, V, que é x que multiplica I, mais y que multiplica j, mais z que multiplica k, certo? Os ângulos diretores de V formam com esses vetores aqui, I, J e K, respectivamente, isso aqui, ó, cossenos diretores de V. Então, observem que nós temos o V, que é esse aqui, tá certo? Então, quais são os diretores? É esse aqui, ó, Y, J e K. Então, é esse e o K. Como se nós fizéssemos uma projeção, né, num plano espacial, e essa projeção aqui dá as dimensões dele, né, os ângulos diretores, né, e os cossenos diretores disso aí. Então basta que a gente calcule aqui cosseno de alfa, cosseno de beta, tá certo? Cosseno aqui que a gente encontra. Bom, a gente utiliza a mesma fórmula, tá? Cosseno de θ, U vezes V, módulo de U vezes módulo de V, tá certo? Então, a gente primeiro faz o cálculo desse primeiro aqui, depois o cálculo do segundo, depois o cálculo do terceiro. Então, nós vamos encontrar, na verdade, o cosseno desses ângulos aqui, tá? Dado esse ângulo V, então, né, o que falta para chegar no eixo Z aqui, o que falta para chegar no eixo Y aqui e o que falta para chegar no eixo X aqui, tá certo? Então, esses são os ângulos diretores que a gente precisa encontrar. Só fazer a aplicação da fórmula, nós encontramos aqui já, né? Está sendo simplificado, perfeito. Aqui tem algum exemplo para calcular o ângulo diretor desse aqui, do V, tá? Então a gente faz um cálculo, aqui na verdade é V, né? Então a gente faz o cálculo lá, faz o cálculo módulo de 1 mais 0, raiz de 2, então a gente utiliza essa fórmula aqui, certo? Então, observar aqui é o x pelo módulo de V, y pelo módulo de V, z pelo módulo de V. Então, basta a gente fazer, né, o módulo é raiz de 2, então o x aqui é 1 por raiz de 2, o y aqui é menos 1 raiz de 2, e o último aqui é 0 raiz de 2, tá certo? Então é só fazer essa comparação, ok? Bom, qual que é a questão da projeção de um vetor, né, sobre o outro?
sejam esses vetores, né, U e V, vetor U, né, e vetor V, okay? Não nulos, e θ o ângulo entre eles. Então está aqui calculado. A gente vai decompondo esses vetores, vamos supor o V, tá? Tal que o V1, que V seja V1 mais V2. Então, V1 mais V2. Isso aqui, então, é o vetor resultante aqui, tá certo? Bom, a figura ilustra, né, esse exemplo aqui, que é possível. Então, a gente faz, tá, esse vetor V1 aqui, chamar de projeção ortogonal de V sobre U. Então, tá, observando que nós temos um vetor U aqui, então esse que ficou em cima é chamado de projeção ortogonal. Tá? A gente diz o seguinte, que V1 é a projeção, okay, ortogonal do V sobre U. Tá certo? Então, que é feita uma dedução e a gente descobre que a projeção ortogonal, né, do vetor V, no caso V1 sobre U, é dado por vetor V vezes vetor U por vetor U vezes vetor U, produto escalar do vetor U, produto escalar de V por U. Tudo isso multiplicado pelo vetor U. Tá, ok? Então, só fazer a aplicação da fórmula, nós encontraremos qual que é a projeção aqui. Perfeito? Que tem interpretação, tem um exemplo aqui de como trabalhar, né? Um exemplo aí da física para vocês compreenderem, tem que ter as soluções de alguns exercícios, e aí a gente cai em alguns exercícios aqui que são mais, né, exercícios de exemplo, tá? Então vou explicar alguns para vocês e explicar alguma coisa aí da atividade para que vocês tenham noção. Bom, então, dados os vetores aqui, U e V, calcular, né? Então, 2 vezes U, nós vamos fazer lá a multiplicação normal. 2 vezes U, que é 2, 2 vezes menos 3, 2 menos 1, tá certo? E fazer aqui o cálculo do menos V. Tá? Então, esse menos V é o seguinte, observe que esse parênteses aqui indica que esse menos V vai ser menos o vetor. Tá? Então, a gente substitui aqui, vai ser 1, menos 1 e 4. Então, vai ser menos 1, menos 1, vai dar 1 positivo, e menos 4. Tá, ok? Só atentem com isso aqui. E aí a gente faz a resolução de todos esses exercícios aqui. Tá certo? Posteriormente eu vou disponibilizar esse gabarito lá para que vocês possam acompanhar. Tá? Essa aqui é uma atividade avaliativa nossa, né? Então, basta a gente fazer o seguinte, aqui nesse caso, uma forma de resolver, né, basta a gente fazer lá, ele diz o seguinte, que U vezes V é U mais V vezes, né, o produto escalar de UV é o produto escalar de U mais V e de V mais W. Então, basta a gente igualar isso, colocar isso embaixo, substituir os valores, ok? Nós vamos achar aí uma incógnita, que é o A, e a gente ir isolando esse A até encontrar, tá ok? Bom, na questão 3, certo? Determinar o vetor V paralelo ao vetor U, tal que V vezes U é 42, tá certo? Bom, é menos 42, né? Desculpa. Então, a gente sabe que o U ali, certo? Que é 2 menos 1 e 3, e o V, que é x1, x2, y2, y2, z2, por exemplo, é paralelo quando? Tá? Aqui uma informação importante. Quando o vetor U é igual, tá, um alfa qualquer, vou só representar por A aqui, tá? Porque não tem um caractere especial, vezes o V. Ok? Então, isso ele trabalha como paralelo. Certo? Então, basta a gente fazer o seguinte, fazer lá o nosso V vezes o ângulo U, vezes o vetor U, desculpem, igual a menos 42. Daí nós vamos achar, tá certo, uma expressão, né, de x, y e z igual a 42. E aí basta a gente aplicar essa questão aqui que diz que
né? O paralelo é o U vezes uma constante, né? O alfa, vezes o vetor V. Então, a gente faz essa igualdade, tá certo? E aí nós conseguimos encontrar, tá? Isolamos alfa x, alfa y e alfa z, e aí é possível encontrar esse alfa. Encontrado esse alfa, tá? Só fazer a substituição lá e nós vamos encontrar o valor, tá? Esse aqui eu vou dar essas dicas iniciais, depois eu vou respondendo pontualmente a cada um de vocês, tá certo? Nesse caso aqui, tá? Determinar o vetor V ortogonal ao eixo OY, né? Onde V vezes V1 é igual a 8 e V vezes V2 igual a menos 3. Então aqui ele dá o valor de V1 e dá o valor do V2, tá certo? Então ele diz o seguinte, que o eixo OY, né? Esse caso aqui, certo? Nós vamos encontrá-lo, esse eixo OY aí para você, né? Em cima vai ser 0, 1 e 0, ok? Ou seja, só o y tem valores, né? Então, considerando aqui, ó, x, y e z, então isso aqui, certo? É 0, 1 e 0. Esse eixo OY, então, indica que só há uma unidade aqui no primeiro, tá certo? No y, ok? Bom, fala que V, né, esse V aqui, ele é ortogonal ao eixo OY. Ou seja, isso aqui, certo? Vezes isso, que a gente vai encontrar, tem que dar 0, ok? Que é o valor de I também. Ótimo. E aí basta a gente encontrar, então, o V vezes V1, né? Vai dar 8. Então, nós já sabemos ali que esse ângulo aqui vai ser x, 0 e z, né? Então, basta multiplicar ele pelo ângulo que a gente precisa lá, que vai ser 3, 1 e menos 2. Então, nós vamos encontrar ali uma expressão, né? Com x e z. E nós vamos fazendo pelo V vezes V2, nós vamos encontrar outra expressão, x e z. Basta a gente resolver por sistema, né? Que a gente vai encontrar o x e o z, sendo que o y nós já sabemos, né? Se for 0, aí a gente encontra esse vetor V aqui. Tá? Não se preocupem que eu já disponibilizo junto com o plantão o arquivo com o gabarito para vocês, que aí vocês podem ir acompanhando esse raciocínio. Tá? Bom, na 5 aqui, essas aqui são avaliativas, né? Sabendo que o módulo de U é 2, o módulo de V é 3 e U vezes V é menos 1, então pede para a gente fazer o cálculo aqui. Então é simples, né? Vamos, exemplo, nessa aqui. Né? A gente tem lá U mais V, certo? Vezes o V menos 4U. Então basta a gente fazer o seguinte, resolver o produto escalar desse cara aqui. U vezes V mais, certo? 4U vezes, né? U mais V vezes V mais 4U vezes V, tá certo? Então, fazer essa resolução e só atentem que quando, né? A gente pode fazer aqui, ó, por exemplo, no caso do V vezes V, tá certo? Isso vai dar aqui, né, V ao quadrado. É a mesma coisa da gente falar módulo de V ao quadrado, tá certo? Bom, seja o vetor V 2, menos 1 e 1, obter aqui um vetor ortogonal a V, tá? Então, vamos supor aqui que um U, né, um vetor que a gente precisa, ele é x, y e z, tá certo? X, y e z. Tá? Bom, que ele é ortogonal a V, então a gente tem que falar o seguinte, que U
vezes o V tem que ser igual a 0, tá certo? Bom, para a gente encontrar isso, né, basta a gente encontrar um valor, pode ser vários, né, que esse U vezes o V dê 0. Então, a gente vai encontrar um valor aqui que multiplicado, né, feito o produto escalar aqui pelo V, vai dar 0, certo? Bom, passar mais alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, agora vou na atividade, tá? Dar algumas dicas para vocês. Bom, determinar aproximadamente o ângulo entre pares de vetor. Então, aqui basta a gente utilizar aquela formulazinha. Cosseno de θ é igual, né, produto escalar de U por V dividido pelo módulo de U vezes módulo de V, certo? Então, a gente sabe, calculamos aqui, né, o produto escalar deles primeiro, depois resolvemos, vamos chegar num cosseno de um número tal, descobrir qual é o arcosseno desse, tá? E nós vamos encontrar o ângulo, perfeito? Nessa 2, a gente fez um exercício parecido com ela, né? Ali lá atrás, né, no exemplo. Então, basta a gente colocar essa igualdade aqui, ok? Realizar, né, o produto escalar de cada um, e nós vamos encontrar ali, vamos chegar no alfa aqui, no A, né, que está representado como A, e aí nós vamos isolar ele e encontrar, tá certo? Na 3, dados esses pontos aqui, A, B e C, e esses vetores, obter o vetor X. Então, basta a gente, primeira coisa, né, achar aqui o AB, quanto vale, né, achar ABC, quanto vale, colocar na fórmula e resolver. Isso aqui vai dar sistema, né? Todos vão dar um sistema, então nós temos que encontrar A, B e C para todos eles, né? Os valores aí, tá certo? Bom, sabendo que módulo de U é igual a 2, módulo de V é igual a 3 e o vezes V menos 1, só fazer esse cálculo aqui. Então, esse cálculo certo? Então, a gente sabe aqui que, nesse exemplo, né, por exemplo, vamos fazer o produto escalar aqui. U vezes U, né, vai dar módulo de U ao quadrado, que depende do valor, menos 3 vezes U vezes V, né? Então, basta a gente substituir os valores e fazer a resolução desse aqui, tá? Bom, calcular os ângulos diretores desse 6, desse 2 e menos 3 aqui. Primeiro a gente acha o módulo dele, né? Módulo de V, ok? Achando esse módulo de V, nós fazemos a conta, né? Fazemos lá o 6 dividido pelo módulo, né? O 2 dividido pelo módulo e o menos 3 dividido pelo módulo, tá certo? Então, nós vamos encontrar aí valores, né, cossenos, e a gente faz o cálculo do arcosseno, vamos encontrar os valores ali, ok? E na última aí é para a gente calcular lá a projeção, tá certo? De U sobre V e projeção de V por U, tá? Então, basta fazer a aplicação daquela fórmula que está lá na apostila, né? Deixa eu encontrá-la aqui para explicar para vocês. Essa aqui, ó. Ok? Fazer a aplicação dessa fórmula, tá? Aí a gente encontra aqui primeiramente, né, U vezes V, vamos precisar encontrar o produto escalar de U vezes U, produto escalar de V e U, produto escalar de V e V, né? E aí a gente faz a aplicação daquela fórmula, né, que vai dar na primeira fórmula lá, calcular a projeção, essa projeção aqui, basta então nós fazermos lá o U vezes V, né, produto escalar de U e V, por produto escalar de V e V, vezes o V. Então, nós encontramos. Na segunda, basta fazer produto escalar de V vezes U, por produto escalar de U
vezes o U, né? Então nós vamos encontrar também o valor e aí a gente encontra os vetores que correspondem à projeção, tá certo? Bom, pessoal, isso é só uma introduçãozinha, né, a como proceder nos exercícios aí. Espero que tenha facilitado um pouquinho, pelo menos, para vocês compreenderem o que está escrito ali, tá? Tendo dúvidas, não deixem de procurar, não deixem de mandar no correio, tá certo? Vou esperar o comentário de vocês, vou esperar as dúvidas, tá? Para que eu possa responder mais pontual, porque se eu falar exatamente tudo como é feito, aí não tem o objetivo, vocês não pensam um pouquinho, tá certo? Então façam isso aí, não se preocupem se não conseguirem entregar no prazo, tá? Nesse primeiro momento eu não estou considerando prazo, tá certo? Então se vocês observarem aí o pessoal que entregou anteriormente, eu não desconsiderei ponto por pontualidade, tá? Que o objetivo, como já havia dito, é que vocês compreendam. Então quem ficar com dúvida, não conseguir entregar até o prazo, aguarde o próximo plantão, que vai ser na segunda, onde eu vou passar algumas dicas que o pessoal estiver tendo dificuldades lá, tá certo? Então é isso, obrigado.